lava os teus olhos na piscina. Jesus dizia, vai ao sacerdote. Só quando eles obedeciam alguma ordem de Jesus é que o milagre acontecia. É preciso ter a participação humana. E como que nós fazemos? Qual é a nossa participação para poder crescer na virtude da fortaleza? São 3 pontos inseparáveis para a gente adquirir essa virtude. 3 pontos que não pode dizer, eu vou viver só 1, eu vou viver só 2. Não. Se não for os 3, você não cresce na virtude da fortaleza. Por isso, com essas 3 forças, nós poderemos conquistar essa virtude. Primeira força. Nós precisamos ter a força do ideal. Anote aí. Você precisa ter a força do ideal. Você precisa ter esse ideal forte que Deus mesmo coloca no seu coração, se você abre o coração a Ele. Só pode ter a virtude cristã da fortaleza, ser corajoso para se lançar, ou então firme para aguentar, como nós falamos, aquele que possui um motivo poderoso. Se você não tiver um motivo poderoso dentro do seu coração, você não vai dar conta de resistir nas horas difíceis. Você não vai dar conta de se lançar em empreendimentos, em aventuras que parece loucura, se você não tiver um motivo poderoso. Um ideal pelo qual vale a pena viver, vale a pena morrer por esse ideal, vale a pena viver por esse ideal. Uma vida sem ideal é uma vida triste, que facilmente se decompõe e se afunda na moleza, na mornidão, na frouxidão, pessoas paradas, pessoas sem motivação, pessoas que arrastam a vida, né? Empurra com a barriga, como diz. Então, se você não tiver um ideal, né? Eu lembro que uma religiosa falava comigo, quando eu era novinha, eu tinha um desejo de ser como esses que deram a vida por um ideal. Eu via essas pessoas e hoje eu descobri que Jesus é o grande ideal que move a minha vida. Por Ele eu estou disposta a tudo, né? E essa foi uma das fundadoras do nosso instituto. Então, o Senhor está te questionando. Será que você já teve uma experiência profunda com o Senhor, ao ponto dele ser esse ideal na sua vida? Como diz uma passagem do Cântico dos Cânticos, o amor é forte como a morte. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas, e as águas torrenciais não poderão apagar esse amor. Quando você tem essa experiência, se abre a essa experiência profunda com Cristo, você está sendo guiado por esse ideal. Você será movido, terá forças para enfrentar qualquer problema. Só pode ter vida cristã quem tiver esse ideal. Quem conhece Cristo, quem se enamorou por Ele, fez dele o seu ideal, pois isso é ser cristão de verdade, entende por experiência essas palavras do Cântico dos Cânticos. Eu me recordo aqui dos discípulos de Emaús, que estavam desanimados, sem coragem, sem fortaleza. Quando eles viram o Cristo ressuscitado, mesmo antes de entender que era Jesus, Jesus foi trazendo palavras de vida, palavras de esperança, reacendeu neles a vida e se cumpriu o que está em Isaías 40. Eles não andavam mais, eles voavam. Eles voltaram de Emaús para Jerusalém numa velocidade incrível, porque eles estavam cheios da força de um ideal. Cristo está vivo no meio de nós. Se você não tem essa experiência, peça a Deus, pois sem ela você não consegue cultivar e crescer, estabelecer-se na virtude da fortaleza, enfrentar os momentos difíceis, resistir nas tentações. Segundo aspecto, você precisa ter a segurança da fé. Não basta ter um grande ideal, você precisa ter a segurança da fé. Essa segurança que São Paulo, mesmo cheio de defeitos, cheio de moléstias, São Paulo que tinha fraquezas, que dizia que não sabia pregar bem, se tornou o maior evangelizador. São Paulo que talvez tivesse uma enfermidade, não sabemos o que era. Ele diz, um anjo de Satanás para me perseguir, me esbofetear. 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim, o Senhor disse que não, que era na fraqueza que a força dele ia se revelar. Basta-te a minha graça.
São Paulo, que teve tantas dificuldades, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece, e ninguém me separará do amor de Cristo. Quem me separará? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. São Paulo não tinha a virtude da fortaleza natural em si. Ele, por amor a Cristo e pela fé, ele se lançou de uma maneira tão tremenda que se tornou um exemplo de fortaleza. Nada me separará do amor de Cristo. Enfrentarei tudo por Ele. Fé, uma confiança poderosa. Além de ter o ideal, além de ter uma experiência com o amor de Deus, você precisa se lançar, se abandonar. Essa é a grande fonte da fortaleza cristã, uma confiança total em Deus, que Santa Teresinha chamava de abandono. Ela dizia: Deus não pede, Jesus não pede grandes coisas de você. Aliás, ele pede tudo, né? Ele pede tudo. Teresinha dizia: Deus não é complicado, só duas coisas ele espera de você: o abandono e a gratidão. Se você tiver essas duas coisas, você vai empreender tudo por Jesus. Confia nele. Você vai passar por dificuldades, mas ele diz: coragem, eu venci o mundo. Vocês passarão por tribulações. Então, o segundo ponto é essa segurança da fé, confiança total em Deus, porque tu és, ó Deus, a minha fortaleza, diz o Salmo 42. A oração cheia de fé nos dará força para encontrar o terceiro ponto, que é como? É a oração acompanhada da nossa atitude. Eu primeiro falei do grande ideal, você precisa ter a experiência com Cristo. Segundo, eu falei da oração poderosa de fé, você precisa ter fé inabalável. E terceiro, a têmpera do sacrifício. Se você não tiver a repetição, pequenas coisas que você está com a preguiça de acordar cedo, acorda naquela hora. São José Maria Escrivá chamava um minuto heróico. Você precisa fazer o sacrifício de pequenas coisas repetidamente por amor. Junto com a oração, você precisa fazer exercício de sacrifícios e renúncias. Isso não é de pouca importância. Esses pequenos sacrifícios vão exercitar a tua alma, para quando vierem tentações maiores, você estará inabalável, forte, firme no Senhor. Por isso, não despreze os pequenos sacrifícios. Não se torne molenga com os pequenos sacrifícios. É preciso vencer a si mesmo em coisas que parecem insignificantes, mas não são. A virtude humana da fortaleza, como todas as outras virtudes morais, crescem com nosso esforço repetido. E o catecismo frisa que as virtudes morais são adquiridas humanamente por atos deliberados, escolhas corretas, né? Com todas as forças sensíveis e espirituais. Quando nós lutamos com a fé e o amor, a graça do Espírito Santo torna sobrenatural essa nossa luta. Essa sua luta vai ser abençoada por Deus, vai ser firmada por Deus, e Ele vai estabelecer em você, fazer crescer em você a virtude da fortaleza. E São José Maria Escrivá escreve essa frase: para vencer essa moleza de caráter. Nem todos tiveram uma educação que te exercitou num caráter firme, na virtude da fortaleza, né? Então, aqueles que querem vencer essa moleza, talvez tenham uma tendência um pouco para a moleza. São José Maria Escrivá vai dizer: onde não existe mortificação, sacrifício, não existe virtude. As tuas grandes covardias de agora são, é evidente, paralelas às tuas pequenas covardias diárias. Não pudestes vencer nas coisas grandes, porque não quisestes vencer nas coisas pequenas. Vencer nas pequenas coisas. Pequenos sacrifícios, se levantar para ajudar um outro. Se você não tem vontade de fazer aquilo, mas você sabe que é o melhor, pequenos sacrifícios, pequenas renúncias, e aí entra também o jejum, que ajuda muito a crescer na virtude da fortaleza.